O Fed acabou de salvar o setor bancário. In the past 2 weeks, serious difficulties at a small number of banks have emerged. Isolated bank. Agora eu vou estar traduzindo a fala de Jerome Powell. Surgiram problemas bancários, se não for tratado, pode prejudicar a confiança em bancos saudáveis e ameaçar a capacidade do sistema bancário como um todo. Então, em resposta a esses eventos, com os quais o Federal Reserve trabalha com o Departamento do Tesouro e o FDIC, tomou medidas decisivas para proteger a economia dos Estados Unidos e fortalecer a confiança em nosso sistema bancário. Essas ações demonstram que todos os depositantes, as poupanças no sistema bancário são seguras. Então, como vimos nos últimos dias, o sistema bancário esteve sob pressão nos Estados Unidos. Vimos falências desagradáveis em Silvergate, Signature Bank e, claro, o grande banco do Vale do Silício, que viu os depositantes tentarem sacar 42 bilhões de dólares em apenas um dia. Isso acionou o Federal Reserve junto com o FDIC e o Tesouro dos Estados Unidos para intervir, fornecer assistência imediata, e foi anunciado que em caso de assinatura e SVB, de fato, todos os depositantes seriam integralizados, o que é uma grande jogada considerando que o FDIC que garante os depósitos apenas no valor de 250 mil dólares. E 95% dos depositantes do SVB não tinham seguro. E apenas agora obtemos alguma resposta. Apenas alguns dias atrás, Jerome Powell deu uma entrevista coletiva de 45 minutos, onde ele explicou que o Federal Reserve aproveitou a crise bancária e o que eles falaram sobre isso. E vamos começar com o item de grande valor, Banco do Vale do Silício. O banco está no nível básico. A administração do Valley Bank falhou terrivelmente. Eles cresceram o banco muito rapidamente. Eles expuseram o banco em um risco de liquidez significativo. O risco de taxa de juros não cobriu esse risco. Sabemos que o SVB experimentou uma rapidez sem precedentes, rápida e massiva. Então isso é um grupo muito grande de depositantes conectados. Grupo concentrado de depositantes em uma corrida muito rápida. Mais rápido que o recorde histórico. De modo que Jerome Powell explicou que havia alguns aspectos chaves que levaram ao fim do SVB. Em primeiro lugar, eles tinham todos os ovos em uma cesta. Alguns anos atrás, eles compraram uma tremenda quantidade de títulos dos Estados Unidos de longo prazo. E o problema é que à medida que as taxas de juros sobem, o valor dos títulos diminui agora. Não há estresse se você puder apenas manter esses títulos até o vencimento, que está totalmente bem. Mas o SVB sofreu muitos saques de depositantes que os obrigaram a vender esses títulos prematuramente, apenas para cobrir esses saques. Agora o problema é que o fez perceber perdas substanciais que os levaram a tentar levantar o capital, que assustou os investidores. E em seguida desencadeou uma grande corrida ao banco. De modo que Jerome disse que o principal problema do banco foi a administração do SVB, que deixou o banco aberto e o enorme risco de taxa de juros. E eles não protegeram isso. Além de piorar as coisas, eles também tinham um grupo concentrado de depositantes. Eles tinham empresas de tecnologia, empresas que tiveram startups, realmente desencadeou o problema em primeiro lugar. Pois nesse ambiente de taxa de juros, onde todas as empresas recorrem aos seus depositantes, no Silicon Valley Bank, para atender às suas próprias necessidades de liquidez, de modo que o banco caiu. Mas os depositantes não fizeram de tudo graças ao Fed junto com o FDIC e o Tesouro dos Estados Unidos. O Conselho do Fed decidiu invocar a extensão de risco sistêmico para permitir que os depositantes não segurados sejam protegidos nesses dois bancos. E eu só queria saber se você pudesse falar por que essa decisão foi tomada, se era puramente uma decisão de confiança ou se havia uma preocupação de que haveria algum tipo de contágio econômico ou financeiro devido à falência desses bancos. A questão não era realmente sobre esses bancos específicos, mas sobre o risco de contágio
a outros bancos e aos mercados financeiros de forma mais ampla. Esse era o problema. Então, no caso do Banco do Vale do Silício e Signature Bank, o FDIC entrou e os fechou. Mas como sabemos que o FDIC, os depósitos, o seguro é só nos primeiros 250 mil dólares. No caso do SVB, porque todos os seus clientes são empresas que geralmente têm muito mais do que 250 mil dólares no banco. Descobriu-se que 95% de seus depositantes estavam desprotegidos sob esse esquema de seguro, e isso acionou o Fed em conjunto com o Tesouro dos Estados Unidos e o FDIC, para anunciar que, de fato, no caso do SVB e Signature Bank, todos os depositantes seriam ressarcidos. E agora sabemos das perspectivas do Fed, que havia uma preocupação genuína que esses colapsos de banco teriam um efeito sério sobre toda a economia. É isso que ele se refere quando ele fala de contágio. Essencialmente, se o SVB cair, então seus depositantes, essas startups e outras empresas de tecnologias caem também. É porque a economia é muito interligada sobre o princípio de gasto de uma pessoa e a renda da outra. Isso pode rapidamente causar problemas generalizados se não forem resolvidos. Então o Fed obviamente quer eliminar os efeitos da falência desses bancos. Mas agora que o Fed quer eliminar os efeitos da falência, bem, se isso aconteceu com o SVB, é provável que aconteça com outros bancos também. Esses são os pontos fracos que, amplamente divulgados no sistema bancário, este é um banco que em seu valor discrepante em termos de porcentagem de depósitos não segurados, em termos de seu risco de duração e de participações. Isso foi realmente mostrado por Michael Murray no Twitter. Recentemente, quando ele postou essa imagem, que você pode ver o Banco do Vale do Silício está bem no topo, acima de todos os outros, o que significa que eles tiveram enormes perdas não realizadas em relação ao dinheiro em mãos. E ao mesmo tempo, eles tiveram uma alta de porcentagem aos seus depósitos no segurado. E é essencialmente o primeiro candidato a falir em uma corrida bancária. E como você pode ver, nenhum outro banco tem o mesmo perfil. Jerome também foi questionado sobre o que o Fed está fazendo agora. Vai fazer sobre isso da nossa parte? Estamos fazendo uma previsão, supervisão e regulamentação, mas o nosso único interesse é que nós identifiquemos o que deu de errado aqui, como isso aconteceu. A questão então é fazer uma avaliação de quais são as políticas corretas a serem implementadas para que isso não aconteça novamente. E em seguida implementar políticas de revisão, será completa e transparente, e é claro que precisamos fortalecer a supervisão e regulamentação. E eu presumo que você saiba que haverá recomendações saindo do relatório e eu planejo apoiá-las e apoiar sua implementação. E porque todas as críticas que Jerome Powell tem enfrentado nos últimos anos, ele parece genuinamente determinado a analisar o que deu de errado e corrigir as políticas relevantes para garantir que uma situação como essa não aconteça de novo. Isso é tudo que você pode pedir realmente. Você sabe que coisas ruins acontecem, erros são cometidos, mas sempre o que acontece é seguir o que conta agora. Por último, antes de prosseguirmos, Jerome Powell também comentou sobre a saga do Credit Suisse. E ele não tinha muito a dizer porque não está realmente em sua jurisdição. Mas vou reproduzir o clipe aqui de qualquer maneira. Queria saber se você poderia ir para a fusão do Credit Suisse. Quero dizer, não era esse grande gorila na sala? Com certeza, realmente o governo suíço, mas é claro, foram acompanhados ao longo do fim da semana. E nos envolvemos com suas autoridades de maneira que você esperaria parecer ter sido um resultado positivo, no sentido que a transação foi concordada. E tem sido, os mercados aceitaram e parece ter ocorrido tudo bem. E eu acho que havia uma preocupação de que poderia não ir bem. Então, chegando no meio dessa semana, sim, eu diria que tudo ocorreu bem até agora. E digamos, o espaço de crédito, é claro, o grande banco suíço faliu na semana passada e foi essencialmente adquirido pelo USBC por centavos de dólar. Com a ajuda da versão suíça no Federal Reserve, que é o banco chamado Nacional Suíço, mas com o crédito suíço, isso não é a mesma situação que aconteceu com os bancos dos Estados Unidos. E como eu disse, é bem fora da jurisdição de Jerome Powell. Então não me surpreende que ele não tenha muito a dizer além disso.
Parece que o que aconteceu foi o melhor resultado possível. De modo geral, foi o que Jerome tinha a dizer sobre os problemas bancários. Mas é claro, esse nem era o assunto principal desta coletiva. Nessa conferência de imprensa, foi principalmente para discutir o próximo movimento do Fed, quando se trata de taxa de juros e se você ainda não ouviu falar sobre a inflação, de 6% e a taxa de fundo do Fed a 4,5% a 4,65%. Liderando isso é que o Fed decidiu fazer na reunião de hoje. O comitê levantou a faixa-alvo para a taxa de fundos federais em 4%, trazendo o alvo para 4,3 para 5%. E continuemos fortemente comprometidos para trazer a inflação de volta para a meta de 2%. De estabilidade de preços e a responsabilidade do Federal Reserve. Sem a estabilidade de preço, a economia não funciona para ninguém. Então, o aumento de taxa de 0,25, com o Fed reconhecendo que eles vão continuar o seu caminho de reduzir a inflação de volta para 2%. Um ponto que eu achei realmente interessante nessa coletiva de imprensa é que Jerome realmente disse que daqui para frente o Fed pode não precisar aumentar as taxas nos próximos tempos para controlar a inflação. E o motivo tem a ver com a crise bancária que temos visto nas últimas semanas. Nós acreditamos, no entanto, que os eventos do sistema bancário nas últimas 2 semanas provavelmente resultarão em condições de créditos mais restritivas para famílias e empresas, e o que, por sua vez, afetaria os resultados econômicos. É muito cedo para determinar a extensão desses efeitos e é, portanto, muito cedo para dizer como a política monetária deve responder com resultados. Não afirmamos mais que antecipar que os aumentos contínuos de taxas serão apropriados para reduzir a inflação. Em vez disso, agora prevemos que algum endurecimento adicional na política pode ser apropriado. Então Jerome está dizendo que os bancos estão pouco hesitantes. Agora isso naturalmente vai causar um aperto de crédito que colocará mais aperto nas empresas e cidadãos, que provavelmente reduzirá a inflação sem nenhum aumento de taxas. Mas nós ainda não podemos vê-los, portanto, resumindo, uma longa história de preocupações no setor bancário significa que os bancos distribui menos dinheiro, o que pode desencadear a economia e, portanto, a inflação, sem o Federal Reserve realmente tendo que fazer mais nada. Lembre-se, para o fim de nossa ferramenta de política monetária, estamos analisando o que está acontecendo entre os bancos e perguntando se haverá algum aperto nas condições de crédito, e depois estamos pensando nisso tão eficazmente, fazendo a mesma coisa que os aumentos de taxas fazem, de uma forma que substituirá os aumentos de taxas. Então a chave é que temos que ter as políticas, precisam ser rígidas e suficientes para reduzir a inflação para 2% e condições de créditos mais rígidas para que possamos ver o tempo e a situação será sustentado, ou quais efeitos significativos ou qualquer um desses efeitos. Vamos acompanhar e vamos ver como se comportam. Então, como diz o Jerome, é cedo e a gente temos que esperar para ver o que acontece a seguir. Então, com isso em mente, o que ele pensa para o futuro? Qual será o plano do Fed a seguir? Em frente, quero dizer que você sabe de uma forma que os dados iniciais das primeiras 5 semanas no período intermediário apontava que a inflação mais forte do mercado de trabalho apontava que as taxas seriam mais altas. Então essa última parte, em meio às possibilidades de condições de créditos mais apertadas, realmente compensou isso de forma eficaz. Portanto, daqui para frente, como mencionei na avaliação de necessidade para as novas caminhadas, será focado como sempre nos dados recebidos e na evolução, e em particular sobre a nossa avaliação real, esperando os efeitos de aperto de crédito. Essencialmente, Jerome espera que o aperto de crédito reduza a inflação, que pode resultar no Fed apenas sentado assistindo à queda, mas ele garante que se o aperto de crédito ele for muito pequeno e a inflação continuar rugindo, então com certeza o Fed intervirá e continuará subindo as taxas até que a inflação seja controlada e caia para cerca de 2%. Conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo.